Eu sou Erika Carpuc, estamos aqui no nosso canal queridinho Ecatube com ideias baratas, fáceis de fazer, sustentáveis para você deixar sua casa mais bonita, mais feliz gastando pouquinho. O vídeo de hoje é especial e diferente do que vocês costumam ver aqui no Ecatube, tá, gente? Por quê? É um assunto que eu falo muito no meu dia a dia, eu vivo esse assunto, que é a história de desconstruir a perfeição. Não só na sua casa, mas na sua vida também, em todos os aspectos aí. Por quê? Porque a gente não precisa ter paredes perfeitas, a gente precisa ser feliz. Tudo que eu faço e projeto visa a redução do descarte desnecessário de qualquer item, gente, seja ele de uma reforma ou decoração. E após um processo pessoal, né, de mudanças, história da minha cozinha e tal, que vocês já viram, eu escrevi um texto sobre a desconstrução da perfeição na decoração. E aí, esse texto viralizou. Então, a Char Williams me convidou para falar sobre esse assunto na FEICOM, né, que é a maior feira de construção e arquitetura da América Latina. O primeiro processo para a desconstrução na minha vida foi a reforma da minha cozinha. Vocês lembram dela? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês e vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Essa cozinha, ela é toda de concreto. Ela ficou famosa porque eu fiz de uma forma muito econômica. No meio dessa reforma, eu começo a pesquisar e entender sobre a obra limpa. E aí, o que é a obra limpa, né? Um termo utilizado na construção civil para o gerenciamento de resíduos, né, que são gerados numa obra. E aí, pesquisando sobre a obra limpa, eu me deparei com os números que mudariam totalmente a minha forma de trabalhar. No Brasil, são geradas 122 mil toneladas ao dia provenientes de construção civil. E um dado mais alarmante ainda, que eu fiquei chocada e muito triste, foi saber que 70% deste RCC, ele é proveniente de pequenas reformas. Ou seja, minha gente, pequenas reformas é o que eu faço, o que você faz na sua casa, são pequenas reformas, eu como designer de interiores, você como um consumidor e um morador de uma casa, enfim, sempre vai fazer alguma alteração na sua casa e acaba gerando resíduo aí. Trabalho com design de interiores há 20 anos, né? Então, há 20 anos eu produzo resíduo da construção civil e há pouco tempo atrás eu descobri para onde não ia o meu resíduo, né? Porque a gente chama uma caçamba e acha que ela vai para o lugar certo. E na verdade não é bem assim. Apenas 21% do que é gerado no Brasil de RCCs, que são os resíduos da construção civil, são reciclados. A gente não tem usinas de reciclagem suficientes para reciclar o lixo que a gente gera. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir essa demanda, né? A gente vai reduzir aonde? Na fonte. Como a gente não vai aumentar as usinas tão cedo, a nossa alternativa como indivíduos, como sociedade, é reduzir a geração de resíduos. Então, por dia, nós todos juntos geramos 85 mil toneladas de resíduo das nossas pequenas e inocentes reformas. Existe também um grande problema, que é a especulação imobiliária. O lema é demolir para construir. E as casas mais lindas com a história da cidade, elas estão desaparecendo, sendo engolidas pelos edifícios e pelo concreto. Outra questão para esse número ser alarmante é porque os resíduos gerados numa reforma, eles não são separados corretamente. Por quê? Se eles forem separados, eles podem ser comercializados e reciclados para voltarem para a construção civil. Então, o que acontece? Essa caçamba aqui é um exemplo deste grande problema. É separado de forma incorreta o lixo, o resíduo de uma construção. Porque aqui a gente tem isopor, a gente tem gesso, alvenaria, papel, madeira. Tudo isso, quando não é separado corretamente, inviabiliza o valor comercial dessa caçamba. Então, você não consegue vender, não consegue reciclar
Ou seja, tudo isso aqui, ó, por ele estar misturado com gesso, ele acaba sendo considerado rejeito e indo diretamente para onde, minha gente? Para os lixões, infelizmente, para os aterros que não são, que já estão entupidos de material, de lixo, automaticamente para o nosso meio ambiente. Então, separar corretamente esse resíduo já é um grande passo, já é o início aí para a gente reduzir essas 85 mil toneladas que a gente gera todos os dias com as nossas pequenas reformas. Essa demanda, né, a gente vai reduzir aonde? Na fonte. Quando você fala em reduzir, né, você começa a pensar na redução do consumo, na redução do resíduo, não, a redução da fonte, que seria a redução do consumo, você começa a entender o que é a cultura do consumo, né? E a cultura do consumo, na verdade, ela aparece para a gente, ela é introduzida na nossa sociedade a partir dos anos 50, Estados Unidos, obviamente, né, os reis do consumo, para alavancar a economia, porque os Estados Unidos estava falido, né? Eles precisavam alavancar a economia e eles entram, um tal de Victor Lebow, incrível, veio com uma super solução e veio com uma teoria que foi acatada por todos, pela sociedade americana, indústria e tudo mais, para que isso viesse a ser praticamente uma oração para a sociedade atual. E aí ele fala o seguinte, ó, nossa economia enormemente produtiva exige que façamos do consumo nosso modo de vida, que transformemos a compra e uso de bens em rituais, que busquemos a nossa satisfação espiritual e do nosso ego no consumo. Nós precisamos que as coisas sejam consumidas, gastas, substituídas e descartadas em um ritmo cada vez mais acelerado. E aí, assim, até posso voltar essa montanha aqui de lixo, porque foi exatamente esse texto de 1950, esse é o resultado, né? É o consumo sem limites e sem a destinação correta, né? A gente consome tanto e a gente joga tanto fora que a gente acaba perdendo o controle, a gente não sabe nem para onde vai o nosso lixo. E aí eu precisava me mudar e eu comecei a procurar uma casa, né? Eu queria uma casa por dois motivos. Primeiro motivo é que eu queria o conforto e a liberdade que só uma casa pode dar, principalmente para quem tem criança. E o segundo que eu queria uma casa antiga para poder experimentar uma casa antiga, né? Para poder absorver e pensar tudo que ela poderia me oferecer. E é isso, achei. Bom, encontrei a casa, né? E para vocês que já me acompanham aqui no canal, sabem que o que eu fiz aqui foram alterações estéticas, né? Eu tentei realmente trabalhar nela, né, de uma forma estética, com a menor intervenção estrutural possível, mas realmente dando um grande efeito aqui e trazendo a arquitetura de volta à vida. Para exercitar a desconstrução da perfeição, gente, eu tenho algumas dicas para a gente começar um exercício aí, que foi o que eu fiz aqui e eu vou falar para vocês. A primeira dica é consumir o necessário, gente. Então, olha só, para que trocar o revestimento se ele tá bom? Será que realmente precisa arrancar ele e trocar? Talvez só pintar já resolva, talvez trocar os rejuntes já melhora o aspecto em 80%, ou mesmo deixar como ele tá. Aqui eu deixei exatamente como eu peguei a casa e pintei a parede. Então, assim, se pintar as demais paredes, né, e se mantiver a cerâmica, o revestimento do jeito que ele tá, será que já não dá um outro aspecto mais moderno, mais legal? Quando você pensa em reduzir e não trocar e reutilizar, você reduz o consumo e isso já reduz também a geração de resíduos na fonte, porque você não vai descartar isso aqui. A segunda dica é descartar o mínimo. Então tá, seu piso é muito feio, muito horroroso, você não aguenta olhar para ele, você pode fazer igual o que eu fiz aqui, ao invés de você descartar, arrancar tudo para trocar, você pode fazer o que eu fiz aqui, que foi cobrir com cimento, né? Também é uma ótima opção você colocar piso sobre piso, ou seja, você reduz a quantidade de resíduo e ainda resolve o seu problema. Por exemplo, uma porta, ao invés de ser descartada, pode ser transformada numa mesa de cozinha.
Pensar no descarte mínimo é essencial para a gente reduzir as 85 mil toneladas. Reaproveitar ao máximo é a terceira dica. Como eu disse, da porta, reutilizar como uma mesa descolada, os tacos antigos que podem virar um painel de TV, o entulho que quando você tira, corta alguma alvenaria, pode servir para nivelar o jardim, porque quando a gente pensa em reaproveitamento, a gente deixa de descartar. Sacaram? E a quarta e última dica, né, é pensar nos artifícios baratos. E o que são eles? No caso aqui da minha casa, eu tirei a massa das paredes e deixei nos tijolos, né? Então o efeito é maravilhoso, é um artifício super barato, né, e nada estrutural. O que também é super útil nessa dica é usar tinta. E isso eu falei lá na FEICOM, olha só. Neste movimento da desconstrução e de fazer com as próprias mãos é justamente a tinta, né? As cores, a gente consegue trabalhar com as cores de uma forma muito inteligente e tirando proveito disso. A gente não precisa de paredes perfeitas, mas a gente precisa de paredes coloridas. Elas sim fazem a diferença nas nossas vidas, né? A cor faz diferença na nossa vida. Então, assim, são artifícios baratos, materiais básicos, a gente consegue transformar qualquer lugar apenas com pequenas alterações estéticas. Ela foi se transformando. Tudo eu compro antigo. Aquilo já foi retirado da fonte, já está lá. Por que não eu pegar uma mesa antiga e pintar e trazer ela de volta à vida? Então, isso é muito importante, esse olhar de reutilização. Aqui a parte dos fundos da casa estava muito detonada, muito mofada. Eu realmente trabalhei com a tinta, gente. A tinta foi essencial para deixar os ambientes utilizáveis. O que eu fiz com a massa, o entulho gerado aqui? Levei para um ponto de coleta, que aqui na cidade de Santo André, onde eu moro, Santo André, São Paulo, existem os pontos de coleta de resíduos da construção. Então, se você levar tudo separadinho, tem as caçambas separadas lá, você pode colocar esse resíduo gerado e aí eles comercializam e eles reciclam. Aí, o que eu indico para vocês? Entrarem nos sites das cidades. Isso deveria ser, teoricamente, deveria existir em todas as cidades, né? A gente sabe que a gente está no Brasil e não é bem assim que funcionam as coisas, mas se a força popular chegar lá, eles acabam tendo que pensar sobre o assunto. Então, isso é muito importante, vocês exigirem das suas cidades que tenham pontos de coleta para resíduos da construção civil. Lembrando que só 21% dos resíduos gerados no Brasil são reciclados, gente. Então, assim, 21% é muito pouco para aquelas 85 mil toneladas que eu disse para vocês, certo? Que são gerados ao dia. Então, se vocês exigirem das prefeituras, exigirem de quem realmente tem que fazer alguma coisa para solucionar esse problema, para ajudar a solucionar, façam. Mas não deixem de reduzir e fazerem todas essas dicas aí, todos esses passos para a redução do resíduo, porque isso também é obrigação nossa como cidadãos. A cultura do consumo, gente, ela tirou da gente a intenção de fazer, né? Você acha que você não é capaz de fazer, de botar a mão na massa. A única coisa perfeita só pode vir da fábrica. O que você faz nunca vai ser perfeito, sempre vai ser imperfeito. Mas eu posso garantir que, assim, quando você coloca a mão na massa e você faz a coisa acontecer, a satisfação que você recebe é tão grande que não existe preço para isso. Mas o que eu quero trazer aqui é esse movimento de você acreditar no que você pode fazer. E é justamente aí que mora a desconstrução da perfeição, porque quando você desconstrói a perfeição, você abre a possibilidade para fazer
coisas com as próprias mãos e você começa a dar valor às coisas que você tem. Você começa a dar valor ao móvel velho. Você não precisa jogar o móvel fora, você não precisa descartar ele. Você pode ou reforma ou deixa ali, qual é o problema, né? Mas não, a cultura do consumo impõe a vocês, a nós, que a gente tenha as coisas perfeitas. E é isso que a gente tem que quebrar. E aí eu venho com uma frase de Coco Chanel, incrível, estilista, visionária, empreendedora. E ela fala que as melhores coisas da vida são de graça, as que vêm em segundo lugar são muito, muito caras. Então, assim, com essa frase, a gente começa... Espero que realmente vocês abram o olhar e o coração para realmente dar valor ao que realmente interessa, né? É isso, eu acho que terminei. E se quiserem saber mais, ler mais sobre esse assunto, ler o texto que eu escrevi, vou deixar aqui nos cards o link e vou deixar também o link da descrição, tá bom? E aí, assim, não deixe de comentar, dizer o que vocês acharam do vídeo. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e compartilhar, gente. Compartilhar nesse momento é muito importante, porque quanto mais gente souber, mais gente reduz, né, e menos resíduo a gente gera. Então é super importante vocês compartilharem. Nosso futuro agradece.